Que motor é o coração do teu barco, a gente já sabe. Seja um motorzinho ou um motorzão. Agora, quando dá aquele apito, sempre é uma tensão. O que a gente faz agora? Eu vim aqui até Recife, na divisão industrial e marítimo, para falar com um especialista da Volvo Penta e tirar todas as dúvidas para você. Se você quiser ver mais vídeos sobre esse tipo de assunto, comenta aí também que a gente vai fazer para você. Gosta de barco? Segue a gente no canal, se inscreve e compartilha. Vamos lá falar com o Marquinhos. Fala Marquinho, tudo bem? Olá, Márcio. Fazia tempo que eu queria fazer esse conteúdo porque a galera pede muito no canal essas dúvidas, principais dúvidas sobre motores. E você, 20 anos de experiência, fala um pouquinho, rapidinho, da tua experiência com motores. Sou engenheiro mecânico de formação, diretor da divisão industrial e marítimo. Somos revendedores de Volvo Penta há 20 anos, então conheço um pouquinho sobre o mundo de motores. Como é que você começou nisso? A necessidade da Volvo Penta de trabalhar o mercado náutico com uma pessoa que tivesse conhecimento técnico. Como a gente vê a formação desde retífica de motor, a parte de usinagem, a parte de montagem de motor, também com a formação de engenheiro e para auxiliar a Volvo Penta a cuidar dos nossos motores. Isso aqui foi campeão em qualidade total aqui, em conhecimento de motores já algumas vezes, viu? Marquinhos, quando a gente tem uma etapa, né? Quando a gente tá no barco, antes do motor vir para cá, claro, essa parte de manutenção. A primeira coisa que acontece é aquele apitinho. Me conta um pouco o que fazer nas etapas de quando a gente tem esse sensor. Márcio, o operador ele tem que ter ciência que o alarme ele não é ele é um aviso. Ele identifica que o motor tá tendo uma operação anormal. Não quer dizer que essa operação ela tem que ser parada o motor. O que é que a gente recomenda? Durante uma operação, aparecer um alarme, o que é que você faz? Verifica a pressão de óleo, verifica a temperatura do motor. Esses parâmetros estando bons dentro do parâmetro de operação, identifica o código de alarme. Todo motor eletrônico hoje, você consegue facilmente identificar o código de avaria direto no painel. Aí beleza, identificou o código de avaria, pitou, desligou o barco com calma, sem muito tranco. Você identifica a pressão do óleo, a temperatura do motor, viu o código tá ok. Qual que é o segundo passo? Quando o código de avaria não é um código de avaria que cause risco de operação, todo o código de avaria ele gera uma indicação de cor. Quando o código é emergencial, a cor desse código é vermelho. Quando é uma falha não tão grave, esse código de alarme ele tem uma cor laranja. Então ela tem identificação por coloração e o próprio manual do motor ele vem um checklist de todos os códigos de avaria. Até a própria Volvo tem um manual de bolso que identifica como você verificar esse código de avaria para estar contactando um revendedor para poder solucionar o problema. E aí que viu que é um problema que vocês precisam ser contactados. Aí eles ligam para você e aí... Qual é o papel de um revendedor? O que é que ele tem que fazer? A primeira coisa é ele fazer o contato para fazer um suporte remoto, fazer um contato, tentar identificar o nível da avaria. Se a avaria não puder ser solucionada pelo próprio operador do barco, pelo próprio marinheiro, proprietário do barco, aí se abre um chamado, que aí o próprio revendedor manda um técnico lá na embarcação, fazer um checklist, fazer uma análise para identificar o nível do problema para tentar achar a solução. Legal! Achou a solução, resolveu. E se não resolveu? Isso vai depender muito, Márcio, do realmente o nível do problema. Sim. O nível do problema pode ser solucionado por uma pequena avaria de um sensor, uma falha de um nível de líquido de arrefecimento, um nível de óleo baixo, e ser solucionado rapidamente. Se for uma coisa mais grave, com a ferramenta apropriada, sendo feito um diagnóstico, pode chegar ao ponto de precisar até retirar um motor da embarcação para fazer um reparo dentro de uma sala mais apropriada para isso. E aí pode começar alguns problemas mais custosos de se está na garantia, se não está na garantia, precisa conhecer bem a revenda, né? Quem que é essa autorizada da marca do motor que você está atuando, que está no teu barco, inclusive. Agora, vamos conhecer um pouco da sua estrutura também e tirar essas dúvidas sobre custos e alguns processos. Vamos lá! Márcio, aqui é o nosso escritório, onde nós recebemos os nossos clientes, aqui está o nosso showroom de produtos, aqui está um pouco das nossas premiações durante esses 20 anos de história. Muito legal. É a sede de Recife, tem mais Belém. Nós temos operação em Salvador, Belém,
Barra de São Miguel e aqui em Recife. Vamos tomar um cafezinho comigo ali dentro? Vamos lá. Conversa um pouco sobre mais coisas importantes. Legal isso aqui, Marquinho. Márcio, o que é bem legal nessa história é que esse barco ele é fabricado por um artesão lá de Olinda e ele é com madeira reciclada das nossas embalagens, dos motores que vêm, das peças. Quando ele vem da Suécia, ele vem com um caixote de madeira. Esses caixotes a gente reutiliza e ele faz esse artesanato. Bom, antes de falar como que... Obrigado pelo café. Como que chega, depois que os motores chegam aqui, o que acontece, né? Como é que é a estrutura da divisão? E porque há muita dúvida das pessoas, qual que é a estrutura que você precisa ter para atender o consumidor de forma rápida e eficiente? Qual que é a estrutura que você precisa ter? Márcio, o que é que a gente tem aqui? A estrutura que a gente tem que ter, na verdade, em cada casa da divisão industrial e marítimo, é uma oficina de recebimento de motor para fazer uma análise, fazer o ponto de lavagem, a parte de desmontagem. A gente tem que ter uma cabine de pintura para fazer a pintura e o retoque do motor. A gente tem que ter uma sala climatizada com ambiente com a temperatura controlada para fazer a montagem, onde guarda nossas ferramentas de medição, os gabaritos. A gente tem o nosso estoque, o estoque de motor, uma sala de treinamento, onde a gente passa as instruções para a nossa equipe, onde tem uma sala de reunião, uma sala onde ele pode receber os nossos clientes para poder estar tirando as dúvidas deles. Como você começou com essa história de motor, Marquinho? Na verdade, Márcio, minha família já vive de motores e de reforma de motor há muitos anos. A gente tem uma retífica de motor no grupo da família, então eu comecei minha vida profissional trabalhando na retífica da família, que ela veio desde o meu avô, então meu avô veio da Itália para cá, então desde 1966 que essa empresa é fundada e a gente trabalha na parte de reforma, parte de injeção de motores. Aí você entrou nessa desde pequeno já? Desde pequeno, Márcio. Desde pequeno eu já vivi e respirei esse mundo de mecânica, esse mundo de manutenção, usinagem, essa parte de diagnóstico de motor. E foi entrando na parte de injeção eletrônica, a parte de motores marítimos, aí a gente foi evoluindo com o tempo. Tem concessionárias e concessionárias, mecânicos e mecânicos, né? Como é que a gente consegue, até uma dica, identificar assim... Porque a gente vê que é tudo muito organizado até, mas como é que a gente consegue identificar algo mais confiável? Eu sei que é difícil, né? Mas tem alguma dica com relação a isso? Márcio, meu avô sempre dizia, seja sempre ético, correto, se prepare tecnicamente e você vai passar essa profissão de geração em geração. Muito legal. Agora, uma dúvida também que sempre tem, né? Com relação à manutenção, a gente estava falando lá. A manutenção está no barco, mas até você chegar no barco, qual é o custo disso para o consumidor final? Márcio, a gente tem que entender, analisar qual é o tipo do chamado da abertura da OS. A gente tem que saber separar a análise, se for um atendimento em garantia, quem cobre esse custo geralmente é a fábrica, não tem custo nenhum para o consumidor final. Se for uma falha de qualidade de produto, uma falha decorrente de uma falha de fabricação. Quando você tem uma falha provocada por uma operação errada, por um erro do operador, SOS geralmente a gente passa um orçamento preliminar para o cliente e se for identificado que realmente foi uma falha de operação, um erro do operador, aí isso vai ser gerado uma cobrança para o cliente final. Inicialmente, se estiver dentro da garantia e for uma falha do motor ou das peças, alguma coisa assim, então não tem custo de Se tiver o deslocamento dentro do raio de cobertura da revenda, isso não tem custo nenhum para o cliente. Qual que é a área de cobertura? Na divisão a gente trabalha uma área de 200 km da área da base da gente. 200 km é bastante. É porque a gente aqui de Recife, a gente atende a base de João Pessoa, a gente tem um atendimento lá em Maceió, então a gente tem um raio de cobertura muito grande. Nossa. Os principais diferenciais da divisão, qual que seriam? Eu acho que o grande diferencial da divisão é o preparo técnico. Eu acho que a gente trabalhar e se preparar tecnicamente para poder fazer um melhor diagnóstico, fazer um diagnóstico assertivo, rápido e botar o equipamento em operação o mais rápido possível, no menor custo, eu acho que esse é o grande diferencial da divisão. Vamos dar uma volta, conhecer um pouco mais e falar, e depois que o motor chega aqui, como é que funciona os processos? Vamos lá que eu vou te mostrar tudo, Márcio. Márcio, aqui é a nossa oficina, esse ponto aqui onde a gente faz a área de lavagem, a parte de funcionamento de motor, a parte de desmontagem e a estação de reciclagem. Nesse ponto aqui a gente tem a cabine de pintura, aqui é o material de clientes, componentes, quando é feito desmontagem do motor, onde a gente guarda as peças antes de fazer a parte de montagem. Essa aqui é a sala de montagem, aqui é a nossa expedição,
onde fica o material de motor, o material que é separado, quando vai ser entregue ao cliente, antes do pessoal sair para suas OS, entendeu? Vamos lá na parte de cima, Márcio. Bem organizado também, tudo no teu lugar. Aqui, Márcio, é a nossa sala de arquivo e o material de garantia. Aqui é a nossa sala de treinamento. É um ambiente onde a gente faz nossa reunião semanal. Toda segunda-feira, antes de começar o expediente, os técnicos se reúnem aqui e trocam experiências, analisam o que aconteceu na semana passada. Se tiver alguma coisa fora do normal, eles passam um para o outro para poder ficar todos os técnicos no mesmo nível. Essa troca de informação vai enriquecendo toda a equipe para entender, né, o que aconteceu então e aprender um com o outro também. Essa dinâmica é bem legal aqui na empresa, porque nessa reunião os técnicos falam um para o outro o que aconteceu de novidade, o que é que ele encontrou de diferente em campo, faz com que todos eles fiquem realmente no mesmo nível. Então o que acontece? A gente vai preparando o técnico para poder resolver qualquer tipo de problema quando vai na embarcação. Educação é fundamental para garantir a qualidade. Verdade, Márcio. Márcio, aqui fica o nosso estoque de componentes, onde ele tem todos os materiais que a gente faz para tentar ter o maior índice de disponibilidade para o nosso cliente. Então é material de revisão, material de manutenção corretiva, os itens que a gente entende que são pertinentes ter aqui em Recife para poder facilitar a logística e poder ter um atendimento mais rápido para a nossa clientela. Totalmente importante ter a quantidade de peças que você tem aqui para ter uma pronta entrega rápida, né, Marquinho? É muito importante, pelo tempo de deslocamento, essa questão da disponibilidade, para poder atender o nosso cliente com rapidez, essa disponibilidade, essa diversidade do nosso estoque. Diversidade. Isso, é uma coisa muito importante para a efetividade da nossa empresa. Agora, aquele assunto, o motor foi retirado do barco e chegou até aqui. Quais são as etapas dessa manutenção ou desse conserto do motor? Vamos mostrar isso aqui? Vamos lá embaixo que eu vou te mostrar passo a passo o que a gente faz, Márcio. Márcio, a primeira etapa é receber esse motor, ele ir para a área de desmontagem, ser feita a desmontagem total ou parcial desse componente, fazer a análise dimensional, identificar cada componente, o que é que precisa ser substituído ou que pode ser recuperado e ser reaproveitado, porque a nossa finalidade aqui é voltar o motor às condições originais de fábrica. Então a gente tem que fazer toda uma análise dele, a definição, todo um diagnóstico para poder saber o que é que a gente vai precisar de reparo, de substituição, para poder voltar à condição original do trabalho. Dentro dessa etapa de substituição, o diagnóstico e tal, existem esses processos bem definidos aqui dentro? Existe sim, Márcio. Ele, após ser feita a desmontagem, após ser feita a parte dimensional e fazer um checklist do que precisa ser reparado e o que tem que ser trocado, é feita uma análise técnica e definido realmente o que é que realmente vai ser orçado para o cliente ou vai ser passado para a fábrica para poder ser feita uma garantia, entendeu? Essa análise dimensional que você fala é ali. É a parte de metrologia para poder medir, porque assim, tem coisa que você consegue ver no olho, que tá bom, que tá ruim, mas tem coisa que você tem que medir, né? A primeira etapa é a recepção e desmontagem do motor. Após a desmontagem, a gente faz uma análise visual dos componentes, identifica o estado dele, vê o que realmente pode ser aproveitado. Podendo ser reaproveitado, é passado para análise dimensional, onde a gente vê se ele realmente está dentro dos parâmetros de fábrica para voltar à operação. Toda aquela metrologia com os equipamentos bem precisos. Isso. Com os instrumentos de metrologia, a gente consegue ter uma precisão milesimal para saber se esse equipamento pode ser reaproveitado ou não. A gente faz a medição do pistão, a gente faz a análise de cilindro, mede as alturas de válvula, tem vários componentes que são checados, tem todo um checklist para poder analisar todos os componentes e assim definir o que é que vai ser realmente necessário ser substituído e o que é que dá para ser reaproveitado numa recuperação desse motor. Porque a nossa finalidade, Márcio, é tentar deixar o nosso motor na mesma condição de fábrica, igual quando ele vem zero. E também, Márcio, o cliente pode ficar tranquilo que caso esse motor não consiga voltar às suas condições originais de fábrica, a gente está apto para fazer um dimensionamento e possivelmente fazer um repower e botar um motor novo na sua embarcação. E aí esse diagnóstico do que compensa ou não compensa, você que vai identificar. A gente faz uma análise junto do cliente, dependendo do custo de fazer essa reforma e voltar o motor à operação, em alguns casos sai mais vantajoso para o cliente fazer um retrofit, fazer a troca do motor. Então a gente coloca um motor mais atualizado, volta a ter 5 anos de garantia. Então essa é uma possibilidade do cliente também, em vez de fazer um reparo mais pesado na sua embarcação, tá fazendo a troca para um motor novo. Você faz todo o trabalho de repower, reforma? Todo, Márcio. A gente dá análise de qual é o conjunto que tem que ser montado, a definição do hélice, o real escopo,
qual vai ser o motor que vai ter a melhor performance na sua embarcação. Então a gente faz todo o estudo para poder estar apresentando para o cliente. Esse motor, Márcio, quando ele vai entrar na parte de serviço, para ele ser reparado, a gente passa pela parte de lavagem, higienização. Algumas vezes precisa ir para um agente externo, que é uma retífica de motor, para fazer alguns trabalhos de usinagem. Quando a gente passa para fazer essa parte de montagem dela, o que é que acontece? A gente requisita as peças no estoque, passa pelo processo de montagem, aí tem todo o processo de metrologia durante a montagem, de ajuste de folga. Após a montagem desse motor, ele volta para aquela área para poder fazer o teste de funcionamento e está apto para poder voltar para a embarcação. Porque também não vai testar no barco, né? Tem uma área de teste específica aí no canto que você consegue ligar mesmo o motor, colocar a gente consegue, Márcio, aqui na nossa oficina, a gente testa ele sem carga, a gente consegue funcionar e fazer análise de parâmetro. Quando o motor precisa fazer um teste com carga, a gente manda para o dinamômetro e faz um teste com carga lá na nossa retífica. Se após esse motor estar todo montado, testado e apto para funcionamento, a gente volta para o retoque de pintura para dar a estética do motor e aí sim ele está apto para ir para a sua embarcação. É muito legal ter essa visão completa do processo do motor, desde até as dicas que a gente dá, porque é um assunto realmente que preocupa às vezes, mas na verdade não tem tanto se preocupar, desde que você tenha concessionária, uma autorizada próxima de você. Isso também é uma dica interessante, né, Marquinhos? O seu motor depende de uma boa concessionária e de uma boa revisão também, né? A parte mais importante do cuidado da sua embarcação chama-se a manutenção preventiva. A gente tem que sempre evitar esse estágio de chegar um motor precisar vir para dentro de uma rede autorizada para fazer uma manutenção mais drástica. A gente consegue evitar muita coisa quando a gente faz uma manutenção bem feita, quando o cliente cuida do motor, faz a manutenção no período correto, a gente consegue evitar muito, reduzir o custo de certos reparos e com isso você ter sossego na sua navegação. Eu acho que vai ter muitas dúvidas na tua cabeça com relação à motorização, seja gasolina, seja diesel, popa, motor de centro, rabeta, velocidade, consumo. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito porque não vivem muito isso. No final, a gente só quer ligar o barco e ir para o destino final. Mas para ligar o barco e ir para o destino final, tem que ter uma boa manutenção e não pode deixar o motor parado também por muito tempo, né? O motor tem que sempre usar. Marquinho, então, se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai responder para você, ou grava um vídeo, vamos gravar um vídeo também para tirar essas dúvidas mais com profissionais assim como o Marquinho. Márcio, falando um pouco sobre manutenção, a Volvo possui um plano de manutenção chamado PMP, onde o cliente adquire etapas de manutenção previamente direto com a fábrica e a gente atende as manutenções só com um chamado. O cliente para de se preocupar em relação ao orçamento, porque ele fixa o preço, compra direto com a fábrica esse plano de manutenção e só faz chamar a gente quando atinge as horas ou o tempo da manutenção. Esse plano é diretamente com a Volvo ou com você? Nós revendedores, Márcio, somos o intermediador da aquisição, mas o contrato é direto com a fábrica. Então assina um contrato o revendedor, que é o operador dele, o cliente e a fábrica. Mas o cliente pode fazer a sua manutenção preventiva em qualquer rede autorizada do Brasil. E compensa financeiramente mesmo, compensa o plano de manutenção? Márcio, é muito interessante essa sua pergunta. É muito vantajoso para o cliente, porque primeiro, ele fixa o valor da manutenção na hora da aquisição, ele tem um desconto na compra e a garantia e segurança que a fábrica vai executar o plano de manutenção da sua embarcação. Durante quanto tempo a Volvo garante a manutenção? A gente tem várias etapas de contrato, Márcio. Nos motores de veleiros, a gente tem um contrato de 5 anos. Nas embarcações, a gente tem um contrato. O primeiro contrato são 2 anos ou 4 etapas. Existe um contrato de adicional 1, que ele contempla 3 etapas de revisões ou 1 ano e meio. E o adicional 2, que também contempla mais 1 ano e meio e mais 3 manutenções. Marquinho, qual seria aquela dica final de você como um especialista da divisão marítimo e industrial? Márcio, eu acho muito importante o operador, o cliente, saber que um alarme, ele é um alarme instrutivo. Então, não precisa, durante uma operação, surgir um alarme, nada de você vir navegando em alta velocidade, soou um alarme, realmente, não desliga o motor, não entre em pânico. Isso é só um informativo. E tenta identificar o que está acontecendo para poder você não gerar um problema no seu motor. E muitas vezes, se você vem em alta velocidade, soa um alarme, você desliga o motor abruptamente, você pode até acontecer de ter um retorno de água salgada pelo escape, entendeu? Isso acontece?
Acontece, Márcio. Se você vier em alta velocidade desligar o motor, só em o fato do barco parar sem ter a propulsão funcionando, essa onda de polpa que vem atrás da embarcação pode vir a danificar o seu motor. Então, sempre muita calma e prevenção, capitão. Então, é isso aí, capitão. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelas todas essas dicas e mostrar a estrutura aqui, Marquinho. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço a possibilidade de estar falando um pouco do que a gente conhece, do nosso dia a dia, nesses 20 anos de história com o Volvo. Te vejo nas águas de todo o Brasil.